Bom dia a todos os alunos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Aula do dia 6 de 8. Agenda. Correção da atividade do dia 3. E para casa, atividade no caderno que será postada lá no Google Classroom. Então agora nós vamos iniciar a nossa aula continuando aquele nosso assunto que são expressões algébricas e resolução dessas expressões algébricas e de sistemas de equações envolvendo expressões algébricas. Então vamos para a correção da atividade. Correção da atividade da página 9 do anexo do nosso livro, o Matemática em Questão. A questão de número 20. Então vamos resolver aí a questão de número 20. A diferença entre as idades de Arthur e Alisson é de 12 anos. Então, vou dizer que a idade de Arthur eu vou chamar de X e a idade de Alisson eu vou chamar de Y. Aí ele diz o seguinte, que a diferença entre as idades de Arthur e Alisson é 12 anos. A diferença é a subtração. Então, x menos y, isso é igual a 12 anos. Essa é a diferença. E a razão entre elas é 7 para 5. Razão é a divisão. Então, x dividido por y, a idade de Arthur dividido pela idade de Alisson, isso dá 7 para 5. Montei meu sistema de equações. Então, eu vou tirar aqui o valor de x em função do y nessa equação. Aí eu vou ter que x é igual a 7y sobre 5. Pronto. Achei o valor de x em função de y. A primeira coisa que eu fiz. Então, eu vou pegar este valor de x e substituir nessa primeira equação. Eu sei que x menos y é igual a 12. Então, eu vou substituir o valor de x aqui. X é igual a 7y sobre 5 menos y, isso igual a 12. Ora, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o MMC aqui para fazer essa subtração. O MMC é 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 7y é 7y. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes y, 5y. Então fica 7y menos 5y sobre 5 igual a 12. 7y menos 5y, isso aqui é 2y. Sobre 5 é igual a 12. Esse 5 está dividindo, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. Então, eu vou ter que 2y é igual a 5 vezes 12. Ora, então, 2y é igual 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 2y é igual a 60. Logo, y vai ser igual. O 2 estava multiplicando, vem dividindo. 60 dividido por 2, que é igual a 30. Então, y é igual a 30. Y é a idade de Alisson. Então, eu já tenho que idade de Alisson é 30 anos. Né? Pronto. E aí eu pego novamente essa expressão. X menos y igual a 12. O y é 30. Então, x menos 30
igual a 12. Portanto, x é igual a 12. O 30 estava subtraindo, passa somando. Então, x é igual a 42. E aí eu vou ter que a idade do Arthur é 42 anos. E aí eu calculei as duas idades. Então, recapitulando, eu peguei, montei o meu sistema de equações, está aqui o meu sistema de equações que eu montei, x menos y igual a 2, x sobre y igual a 7/5, tirei o valor de x em função de y, substituí esse valor de x nesta equação, na primeira equação, calculei o valor de y, depois substituí o valor de y lá, de novo na primeira equação, e achei o valor do x. E aí eu tenho as duas idades, certo? Qualquer dúvida, essa aula vai ficar postada no Classroom. Você vai lá, rever, veja como foi que foi resolvido, tire suas dúvidas, qualquer coisa, entre em contato conosco que nós estaremos esclarecendo qualquer dúvida que você possa vir a ter. Então essa foi a questão 20, certo? Então agora vamos para a próxima questão. Vou apagar aqui para nós irmos para a próxima questão. Sugiro que você resolva, tente resolver qualquer coisa. Você pode ir resolvendo junto comigo, passo a passo, pegando esse vídeo, vai pausando o vídeo e seguindo passo a passo, como eu estou fazendo aqui. E aí você vai conseguir resolver essa questão e entender como é feito esse tipo de questão. E aí nas outras também você não terá mais dúvida. Então você pode usar também esse artifício de ir pausando o vídeo e resolvendo junto comigo, copiando a resolução. É assim que a gente estuda. Então vamos continuar, né? Deixa eu terminar de apagar aqui para nós irmos para a próxima questão. E aqui vai uma dica importantíssima para vocês. Matemática é preciso que você estude, é preciso que você veja. Você vê a resolução da questão, acompanha a resolução da questão, copia, pausa o vídeo, copia a resolução, tenta entender como as coisas foram feitas. Porque uma vez que você entende o princípio da questão, questões parecidas com essa vai ficar bem fácil de serem resolvidas. Então vamos para a próxima questão. A questão de número 21. Questão de número 21. O professor de matemática lançou o seguinte desafio para seus alunos. Sabendo que a diferença entre dois números é 32. Então, a primeira coisa, quem são esses números? Eu vou chamar eles de uma letra qualquer. No caso aqui, eu vou chamar de X e Y, né? Que são as letras que normalmente a gente usa. Mas pode ser qualquer letra. Então, os dois números são X e Y. Então, ele diz, a diferença entre os dois números é 32. O que é a diferença? É um menos outro. X menos Y é igual a 32. E que a razão do maior, vou chamar X o maior número. Eu vou considerar X como sendo o maior. Então, a razão do maior número para o menor, x dividido por y, é igual a 9. Veja que quando eu fiz x menos y igual a 32, esse 32 é positivo, eu já assumi nisso aqui que o número maior é x. Porque o resultado está positivo. Então, se eu tenho um número maior subtraído de um número menor, o resultado é positivo. Se o resultado fosse negativo, então y seria o maior. Então, veja, na hora que eu monto, eu já determino na montagem da questão quem é o número maior. O x é o número maior. Então, x menos y é igual a 32, a diferença dos dois números é 32, e a
razão do maior número pelo menor é 9. E aí ele quer que eu calcule os dois números. Ora, então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, novamente, eu vou achar o x em função de y. X é igual a 9 vezes y. O y estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu já tenho o x em função do y. X é igual a 9 vezes y. Aí eu pego essa equação aqui. X menos y é igual a 32. Mas veja que x é 9y. Então eu faço 9y menos y é igual a 32. 9y menos y dá 8y igual a 32. Logo, y é igual a 32 dividido por 9. Veja, o 8 estava multiplicando, ele passa para o segundo membro, a operação inversa da multiplicação e divisão, ele passa dividindo. Então, daqui eu tiro que o y é igual a 32 dividido por 8, dá 4. Pronto. Já achei meu y, é 4. Achado o y, eu vou pegar essa equação de novo. X menos y é igual a 32. Mas y é igual a 4. Então fica x menos 4 é igual a 32. X é igual a 32. Menos 4 passa para lá, mais 4. Então x é igual a 36. Então x é 36 e y é 4. Então o conjunto verdade seria 36 e 4. Então, novamente, muito fácil. Eu monto minhas duas equações, aí com essas duas equações eu tenho um sistema de equação, eu tiro o valor de x ou de y numa das equações e substituo na outra. E depois que eu tenho o valor, eu substituo esse valor de uma incógnita e acho a segunda incógnita. É sempre assim. Novamente, volto a repetir, se você prestar atenção, se você acompanhar, se você estudar, não vai ter dificuldade nesse tipo de questão. Então, essa foi a questão de número 21. Vamos para a próxima questão. Questão de número 22. Também seguindo o mesmo princípio. Usando seus conhecimentos sobre proporções algébricas contínuas, determine a diferença entre o quadrado de dois números. Diferença é uma subtração. E quadrado é um número elevado ao quadrado. Então, quem são os dois números? É x e y. O quadrado dos números é x ao quadrado, y ao quadrado. E aí ele vem a diferença entre os quadrados. Diferença dos quadrados. Então é x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa é a diferença dos quadrados. E é isso, ele quer saber quanto é que vale essa diferença. E aí ele diz que os quais esses números somam 99. Então, ele quer saber quanto é a diferença dos quadrados, mas aí agora ele vai me dar um sistema de equação. Ele diz que os quais esses números somam 99. Então eu sei que x mais y é igual a 99. Eu vou guardar isso aqui para o final, né? Então, ele diz que qual a diferença dos quadrados de dois números inteiros e positivos, os quais somam 99. Então, a soma de x mais y é 99. E a razão entre eles é 6. X sobre y é 6 quintos. A razão entre eles é 6 quintos.
Então, x sobre y é igual a 6 sobre 5. Novamente, eu vou para cá tirar o valor de x em função de y. X é igual a 6y sobre 5. O y estava dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica 6 vezes y sobre 5. Aí eu vou pegar aqui, ó, x mais y é igual a 99. Mas quem é o x? Olha cá, o x é 6y sobre 5. Então, 6y sobre 5 mais y é igual a 99. Aí daqui eu venho o quê? Vou somar 6 quintos de y com y. Eu tiro o MMC de 5 e 1, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 6y, 6y. Mais 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes y, 5y. Isso é igual a 99. 5 mais 6, 11. Aí eu vou ter que 11y é igual. O 5 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. 5 vezes 99. Olha aí, eu posso simplificar 11 por 11 e posso simplificar 99 por 11. Ou seja, dividindo 11 por 11 e dividindo 99 por 11. Aí eu vou ter que y vai ser igual a 5 vezes 9. Porque 99 dividido por 11 é 9, né? Eu simplifiquei o primeiro e o segundo termo por 11. Ou simplesmente eu fiz isso aqui, ó. Então, vamos... y é igual a 5 vezes 99. Aí eu vou passar o 11 para lá. Y é igual a 5 vezes 99 dividido por 11. E aí 99 dividido por 11 dá 9. E aí y é igual a 5 vezes 9, que é igual a 45. Achei o valor de y. Y é 45. Achei o valor de y. Então, eu vou pegar aqui, ó. X mais y é igual a 99. Mas o y é 45. Então, x mais 45 é igual a 99. Logo, x é igual a 99 menos 45. Logo, x é igual a 5 para 9, 4. 4 para 9, 5. E aí o conjunto verdade é 54 e 45. Novamente, bem simples. Pego na proporção, tiro o valor de x em função de y, substituo esse valor na primeira equação, acho o valor de y, depois eu substituo o valor de y e acho o valor de x. É assim que eu vou fazer sempre. Então, aí a questão, essa foi a questão de número 22, né? Essa foi a questão de número 22. Lembrando que essa aula vai ficar postada lá no Classroom para você acessar a hora que você quiser, rever e tirar suas dúvidas. Também estará lá no Classroom a atividade da aula de hoje, atividade para ser feita em casa. Vai ser postada lá também. E não esqueça que, como esta aula hoje não está sendo online, né, você precisa entrar lá no Classroom e mandar um comentário para poder justificar a sua presença. Se você não entrar lá no Classroom, não der o comentário, você vai ficar com falta nessa aula. Então não esqueça disso. Vamos para a próxima questão. Questão 23.
O professor de matemática solicitou aos seus alunos, aos seus 30 alunos do 8º ano, calcularem a razão entre o número de alunos que irão fazer a prova final e o total de alunos da sala, sabendo-se que, do todo, apenas 24 foram aprovados. Então, o professor de matemática solucionou a seus 30 alunos que calculassem a razão entre o número de alunos que irão fazer a prova final e o total de alunos da sala. Então, X são os alunos aprovados por média, vou considerar X os alunos aprovados por média, e Y alunos na prova final. Se eu somar os alunos aprovados por média mais os alunos que vão para a prova final, dá um total de 30 alunos. Ele está dizendo que o número total de alunos aí é 30. E ele quer exatamente saber quanto é a razão entre esses alunos. Qual a razão? Sabendo que, do todo, apenas 24 foram aprovados. Então, do todo, apenas 24 foram aprovados. Então, eu tenho 30 alunos. Alunos aprovados por média é igual a 34. Então, já tenho que o X é 34. Ou, é 24, perdão. Os alunos aqui são 24. Os alunos aprovados por média foram 24. Então, eu vou ter que 24 mais Y é igual a 30. Então, Y é igual a 30 menos 24. Y é igual a 4 para 10, 6 vem 1, igual a 6. Então, a razão X sobre Y é igual. O X é 24 e o Y é 6. O que implica que a razão X sobre Y é igual a 24 dividido por 4, ou 24 dividido por 6 é 4. Então, a razão X sobre Y é igual a 4. Então, vamos recapitular. Ele tinha 30 alunos. Uma quantidade de alunos passou por média e uma quantidade de alunos vai para a prova final. Então, 30 é igual a X mais Y. 30 é igual ao número de alunos que passaram, mais os alunos que vão para a prova final. Só que ele diz que 24 foram aprovados. Então, eu vou ter 24 mais Y igual a 30. 30 menos 24, 6. Então, só 6 vão para a prova final. E aí, a razão vai ser 24 sobre 6, que dá 4. Então, também, muito simples. Basta você raciocinar. Não sei se você já prestou atenção que nesse tipo de problema é só você ler a questão, prestar atenção nos dados que estão sendo dados, transformar esses dados por extenso em equações matemáticas, resolver essas equações que são equações bastante simples e aí você tem a solução. Então tem toda uma lógica no desenvolvimento desse tipo de questão. Primeiro é você ler e entender o que está sendo dito. Depois você transformar isso em uma mensagem algébrica, em uma linguagem matemática. E depois resolver as expressões. E aí você tem a solução. Questão de número 24. Durante as aulas de educação física, o professor Tiago resolveu fazer uma competição entre os alunos cobradores de pênalti. Para tanto, separou 2 representantes de turma para serem os cobradores oficiais do colégio. Desta forma, iniciou a anotação dos resultados da seguinte forma. Pedro cobrou 8 pênaltis. Então, o Pedro aqui, 8 pênaltis.
e marcou 5 gols. Pedro cobrou 8 pênaltis e marcou 5 gols. Marcos cobrou 10 pênaltis e marcou 7 gols. Então, Pedro cobrou 8 pênaltis e marcou 5. Marcos cobrou 10 e marcou 7. Com esses dados, calcule a razão entre o número de pênaltis cobrados por Pedro e Marcos. Ele quer a razão entre os pênaltis cobrados por Pedro e os pênaltis cobrados por Marcos. Então, isso aqui vai ser igual. Pênalti cobrado por Pedro, 8. Pênaltis cobrado por Marcos, 10. Então, é 8 décimos, que é igual a 0,8. Como ele quer razão, eu tenho que deixar aqui, ó. 8 sobre 10. 8 para 10. Essa é a razão dos pênaltis cobrados por Pedro e por Marcos. Então, era só isso que ele queria. Veja que o número de gols aí, nesse caso, não me interessava. Era só um distrativo da questão. O que ele quer saber é exatamente calcule a razão entre os números de pênaltis cobrados por Pedro. Então, é só saber. Pedro cobrou 8, Marcos cobrou 10. A razão é 8 para 10. Se fosse entre Marcos e Pedro, aí seria o inverso. 10 para 8. Eu tenho que seguir a ordem que ele me deu aqui. Ele quer a razão entre os pênaltis de Pedro e os pênaltis de Marcos. Então, primeiro em cima fica os de Pedro, embaixo fica os de Marcos. Ok? Essa foi a questão de número 24. Questão de número 25. Usando os dados da questão acima, dessa questão anterior, calcule na forma de porcentagem a razão entre o número de gols feitos e o número de pênaltis cobrados por Marcos. Então vamos ver aqui, ó. Marcos, ele cobrou 10 pênaltis e fez 7 gols. Então ele quer a razão entre o número de gols feitos e o número de pênaltis cobrados. Então a razão vai ser igual. Número de gols feitos, 7 décimos. Essa é a razão. Só que ele quer em porcentagem. Porcentagem vem por 100. É um número dividido por 100. Então, para aparecer um 100 aqui, eu tenho que multiplicar o denominador por 10. Então, a porcentagem vai ser igual a 7 vezes 10 sobre 10 vezes 10. Porque eu quero fazer aparecer 100 aqui, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multiplico o denominador por 10, eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo número para não alterar a minha fração. Então, 7 vezes 10 dá 70. 10 vezes 10 dá 100. Então, isso é igual a 70%. Essa é a porcentagem de Marcos. Aí vamos para a questão 26. Questão 26. Ainda sobre a questão anterior, determine na forma decimal a razão entre os números de gols feitos e número de pênaltis cobrados por Pedro. Então vamos lá. Pedro. Deixa eu voltar um pouquinho. Aí Pedro cobrou 8 pênaltis, fez 5 gols. Aí eu volto lá para a questão 26.
Ainda sobre a questão que eu determino na forma decimal a razão entre o número de gols feitos. Então, é a razão entre o número de gols feitos, 5, e o número de pênaltis cobrados. Então, é 5/8. Só que agora ele quer isso na forma decimal. Então, eu vou dividir 5 por 8. Não dá para eu dividir 5 por 8, né? Então, eu tenho que fazer um artifício. Eu boto 0, e aqui. E aqui, 6 vezes 8 são 48 para 52. Aí eu baixo um 0. 2 vezes 8 são 16 para 24. Aí eu boto um 0 e aqui dá um 5. 5 vezes 8 são 40. Para 40, nada. Então, isso aqui é 0,625. Então, eu faço a razão do número de gols feitos, 5, pelo número de pênaltis cobrado, 8. Aí eu divido 5 por 8 e chego ao resultado decimal de 0,625. Com isso, nós concluímos esta aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Tenham um bom dia. Até a próxima aula. Não esqueçam de ir lá no Classroom, fazer as atividades, me enviar e fazer o comentário para receber a presença dessa aula. Então, um bom dia a todos e até a próxima aula.